Alô, alô, aluno de zoologia. Você me enviou as respostas do exercício e eu vim aqui fazer uma videocorreção contigo. Tá tudo pronto aí? Caneta, papel na mão. Vamos fazer a anotação? Então essa é a primeira questão. Explique a capacidade de autorreplicação nos seres vivos. Então você vai ter aqui sua resposta, que você vai receber aí, e a sugestão que a gente tem é que refere-se à capacidade de reprodução dos seres vivos. Então todo ser vivo, pessoal, ele consegue se dividir, ele consegue se reproduzir. Quando eu falo em seres unicelulares, existe a possibilidade deles se reproduzirem de maneira assexuada. E o que isso quer dizer? Quer dizer que um ser vivo pré-existente, ele pode simplesmente se duplicar. Eu falo simplesmente é o modo de falar, mas tem uma série de processos aí que vão garantir que esse ser vivo pré-existente gere 2 indivíduos iguais a ele. Então a carga genética vai ser igual e, consequentemente, teremos clones naturais. Essa é a reprodução assexuada. Já a reprodução sexuada, a gente teria ali, como regrinha básica, a participação dos gametas. Neste caso, a gente vai ver que é possível garantir a variabilidade genética. Enquanto no processo anterior nós teríamos ali clones naturais, aqui a gente vai ter seres com cargas genéticas diferentes. Seguindo então para a segunda questão, comente a seleção natural, teoria proposta por Charles Darwin para explicar o surgimento de novas espécies. Então vamos dar uma olhadinha aqui primeiro no esqueminha e eu volto aqui para a gente trabalhar esse texto com vocês. O processo de geração de uma nova espécie é chamado de especiação. E do que depende uma especiação, do que depende esse processo, pessoal? Nós teríamos ali, 4 pontos específicos, 4 pontos que sustentam a geração de uma nova espécie. A primeira é o fluxo gênico. A segunda, a variabilidade genética. Mutações, que são bem comuns na duplicação do DNA ou mesmo na transcrição do RNA. E teremos ali a seleção natural. O fluxo gênico é quando você tem ali grupos diferentes, seja de animais, de plantas, cruzando entre si. Então isso garante o fluxo gênico. Aqueles grupos de animais que fazem rotas migratórias, que se encontram com grupos diferentes, essa troca genética vai ser garantida pelo fluxo gênico. A variabilidade, como nós já falamos na questão anterior, é garantida pela própria variabilidade na hora da geração dos gametas. Então, por exemplo, temos ali o crossing over, que é um fenômeno que garante que nenhum gameta vai ser igual ao outro. E com isso, a fecundação aleatória vai determinar que nenhum filho de um mesmo casal seja idêntico entre si. As mutações, elas são comuns durante o processo de duplicação do DNA. Então a célula está dividindo, você tem ali origem de novas células, seja elas para seres unicelulares ou ainda para células geradoras de gametas, e essas mutações nem sempre estão determinadas ou estão ligadas a deformações. Vamos pegar, por exemplo, cor de pelo em alguns animais são determinados por mutações. O sistema BO, que é o tipo sanguíneo humano, é determinado por mutações. Então as mutações, elas podem determinar se a espécie vai melhorar a sua adaptabilidade ou não no meio. E por último, a seleção natural, que é o foco da nossa questão. Então, Darwin percebe que o ambiente ele consegue pressionar os grupos de indivíduos de uma mesma espécie, como se fosse testando a questão genética, a questão fenotípica de cada um. Seres mais adaptados, seres que apresentam um fenótipo mais condizente com a realidade do ambiente, tendem a ficar. E dessa maneira, conseguem chegar na idade reprodutiva e repassar aquela combinação gênica para a nova geração. Então, numa resposta aqui elaborada, a gente pode propor o seguinte, que o surgimento de novas espécies depende da combinação de fatores, como aqueles que a gente viu lá, variabilidade, mutação, seleção, e a seleção natural, proposta por Charles Darwin, participa da especiação, selecionando combinações genéticas geradas a partir da aleatoriedade natural das mutações, da variabilidade genética, todos esses combinados. Parte do princípio de que combinações favoráveis à espécie são mantidas, e as não favoráveis são excluídas por processos como predação,
patogenia. Então aqui seria, de repente, um animal ele tem um pelo, a cor de pelo que fica muito evidente no meio. E essa cor de pelo então não é bem-vinda para a espécie, ou seja, ficou muito visível para o predador. E aí esse animal que está mais aparente, ele é predado e não consegue chegar à idade reprodutiva ao ponto de repassar essa informação, né, essa característica. Na patogenia seria, por exemplo, a suscetibilidade a uma doença. Então o animal ou a planta, né, pode sucumbir à ação de um parasita e morrer antes mesmo da reprodução. Então esse conjunto genético foi selecionado, foi retirado, né, do conjunto ou da coleção da espécie. E um outro fator que a gente pode citar seria a exclusão por incompatibilidade, dentre outros fatores. Então, de repente, uma mutação que muda a cor do pelo. Isso é comum, às vezes, vamos colocar penas, né? É comum nos pássaros, é que às vezes a cor da pena é a atratividade para acasalamento. Se uma mutação muda a cor das penas, seja do macho ou da fêmea, pode ser que o parceiro para acasalamento não perceba, né, como um parceiro. E aí você não teria a possibilidade da reprodução entre os dois. Então fica aí, seleção natural seria isso, tá? É essa interação da espécie com o meio, garantindo que alguns fenótipos vão ou não vão para a próxima geração. Para esse vídeo não ficar grande, eu vou lançando de 2 em 2 questões. Então, inscreve aí no canal, marca a notificação, que assim que sair o próximo vídeo você já recebe a correção. Beleza? Até o próximo vídeo. Fica aí com a gente, hein?